Bom dia. Boa tarde, estamos testando aqui a conexão, fazendo os últimos ajustes. Boa tarde, estamos fazendo os últimos ajustes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô vendo aqui o pessoal da OSF, nossos parceiros da RNC. Luciano Reis. Boa tarde, pessoal. Estamos esperando aqui a Flávia. Dão feedback, vocês estão me ouvindo? Como que tá o som? A Flávia tá aqui tentando entrar. Flávia chegou, vamos adicioná-la na conversa. Tá aguardando. Oi, Karina, tudo bem? Saudade de você. Aline, obrigada pelo feedback. A Flávia tá aqui, parece para mim conectando. Aí, foi? Agora sim. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bom e você, Flá? Tudo bem também. Bom, o pessoal tá ouvindo nós duas? Tá tudo bem com a nossa imagem, nosso som? Suelen, Gabi, A Cibele. Cibele. Vamos só ver se o pessoal dá um feedback para a gente poder começar se o som tá bom. Ok. O pessoal tá entrando ainda também, né? É. A Tá Fernanda deu um ótimo. feedback. Obrigada, Fernanda. Vamos dar mais um minutinho para a gente poder começar. Combinado. Então, pessoal, boa tarde. Sou a Lohane Dias, gerente de atendimento da Franco Contabilidade. E hoje vamos falar de um assunto que está bombando aqui, pelo menos no Instagram, que é sobre alimentação. Nessa correria, em home office, a gente está trabalhando até mais do que no escritório. E manter uma alimentação balanceada, se já estava difícil, agora ficou mais difícil ainda.
Então, por isso, nós convidamos a Flávia Gregorini, nutricionista pela USP, pós-graduada em nutrição clínica e gastroenterologia clínica e cirúrgica pela Unifesp e pós-graduada em nutrição esportiva pelo Centro de Estudo de Fisiologia do Exercício e Treinamento. Então, boa tarde, Flávia, seja bem-vinda aqui na Franco. Boa tarde, muito obrigada, agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz, né, desse convite de falar, mesmo que, querendo ou não, num ramo tão diferente que é a contabilidade, né, de trazer a importância da alimentação nesse contexto, né, afinal, todo mundo se alimenta, todo mundo precisa comer, todo mundo quer comer saudável, eu acho que isso é uma preocupação grande, né, hoje na atualidade, e eu achei interessante, né, quando você me procurou falando das pequenas empresas, né, dos empresários e a vida corrida, a dificuldade. Eu falei, não, acho muito legal o tema, vamos trabalhar junto, sim. A gente aqui, né, nós somos parceiros dos nossos clientes e não só na contabilidade, a gente é parceiro de vida. E a gente manter as atividades para os empresários e os principais administradores, a carga ficou mais pesada, muita responsabilidade, muita coisa para decidir, então tem muita gente que está trabalhando mais do que o normal, e aí a gente acaba comendo mal. Inclusive, aqui vai a minha primeira pergunta para você. Como que a gente pode se alimentar melhor nessa correria, fazer uma alimentação saudável que seja rápida? Como que a gente se organiza para se alimentar bem? Tá. Em casa, assim, o que a gente vive em casa, essa organização, ela é essencial, né? Então, a gente fazer um planejamento da nossa semana quando a gente vai fazer as compras já. Então, o planejamento, ele começa já no momento da compra. Ou digo mais, ainda em casa, porque hoje é importante a gente ficar o menos tempo possível fora de casa, né, exposto, com ainda essa questão de isolamento. Então, assim, fazer uma lista, se programar antes da compra é importante. Então, chegar em casa, antes de ir para a compra, para o supermercado, fazer uma lista do que você precisa comprar de fato. Então, nesse momento já da lista, você já vai fazer uma programação, mais ou menos, de como será a sua semana, as suas próximas 2 semanas, às vezes. E aí, nesse momento, você vai, pensei em fazer tal coisa, então eu pensei em fazer carne, pensei em fazer frango, preciso comprar fruta, preciso comprar arroz, feijão, então você já olha o que você tem em casa, para você também já programar o que precisa mais. Então, esse momento inicial é já antes de você ir para o mercado, na lista de compras. E aí, depois, lógico, no mercado, às vezes a gente muda de ideia, às vezes a gente acha uma coisa, não acha outra, mas a gente já tem um planejamento na cabeça mais ou menos do que a gente quer fazer ao longo da semana de comida. Então já tem algumas ideias de algumas preparações principais ali. E também dos lanches. Então, vou comprar fruta. Pô, eu preciso, de umas 2 frutas por dia, então eu vou comprar tantas frutas. Porque também não adianta a gente comprar uma quantidade muito grande, porque depois estraga. Então, eu vou comer umas 2 frutas por dia, porque às vezes a gente come 3, mas é bem raro já comer 2. Então, vamos pensar nisso, 2 frutas. Então, eu vou pegar um cacho de banana, eu sei que esse cacho vai dar para a semana toda. Então, eu vou comprar mais umas 2 maçãs, 3 peras e, tipo, pronto, sabe? Não precisa fazer, eu vou comprar uva, vou comprar pêssego, vou comprar ameixa, porque aí você compra um monte de coisa e aí acaba estragando. Então, pensar mais ou menos dentro da sua organização, da sua rotina, né? Do quanto que você come e gosta, né? Os horários que você faz também, já esse momento de organizar. Porque quando a gente tem, fica mais fácil, né? Então, se a gente tem isso em casa, a chance da gente comer é maior. Agora, se a gente não tem, fica difícil. Então, acho que o primeiro passo para a gente começar a comer melhor é a gente ter esse alimento à disposição. E aí, assim, a gente já é uma geração ansiosa, os profissionais da área da saúde já falavam da ansiedade, e aí em casa a gente fica mais ansioso ainda mais essa estabilidade econômica, não sei o quê. E aí chega aquele momento que ainda estou em casa, cozinha, terapia, vou fazer um bolo, vou fazer um brigadeiro de colher, vou fazer um pão de queijo, uma torta.
e aí que desanda tudo. Qual que são as suas dicas para esses momentos? Tá. Eu acho que a ideia, assim, acho que do bolo até ser legal você ter trazido, porque hoje em dia todo mundo no Instagram posta um bolo por dia, né? Então, toda semana tem gente fazendo bolo, toda hora a gente tá vendo no feed um bolo diferente. E isso traz até pra gente repensar, né? Por que que nesse momento tão difícil as pessoas têm feito tanto bolo? Porque, querendo ou não, é uma comida de conforto, né? Que a gente fala, é um comfort food. Então, é uma comida que traz pra gente uma sensação boa, que remete a lembranças boas, muitas vezes com a família e tudo mais. Então, é legal a gente pensar que é importante isso, de certa forma. Então, não vou comer bolo. Pô, ele traz uma alegria num momento tão difícil. Então, ok, comer bolo. Mas a dica que eu dou é pra gente tentar dosar a quantidade, né, desse bolo. Isso que é a grande dificuldade, porque às vezes a gente fica com um gostinho de quero mais, né? Então, assim, fez o bolo, pô, tô com muita vontade. Foi lá, fez o bolo, ótimo. Comeu uma fatia de bolo, tirou ali, comeu. E aí, o que que a gente traz? Come com atenção, sabe? Desfruta desse momento. É tão gostoso comer bolo. Não vai comer o bolo na frente do computador enquanto você está trabalhando, sabe? Para uns 5 minutinhos ali, desfruta aquela refeição, saboreia. E aí aproveita, né, para você de fato repensar por que que eu fiz esse bolo. Ele tá com gostinho do bolo que minha avó fazia? Não, o que que faltou? O que que eu preciso melhorar? E a gente vai entrando em contato, se conectando com a comida também. E aí, porque aí, se a gente degusta bem na nossa boca essa comida, vai chegar a informação no nosso cérebro que a gente está consumindo algo, e aí a gente consegue controlar. Outra dica que eu dou é a nossa sensação, né, de fome e saciedade. Então analisa, antes de você comer o bolo, por que que você está comendo esse bolo? Você está com fome? Não. Você está querendo comer? Qual que é o seu gatilho para comer esse bolo? Eu estou querendo comer porque eu estou ansiosa. Porque eu estou ociosa, estou tipo sem nada para fazer. Ou não, porque o que eu tenho para fazer eu não quero fazer agora, então eu quero enrolar um pouquinho, aí eu vou abrir a geladeira, ou vou comer um pedaço de bolo. Então, assim, repensar o porquê que você está comendo é importante. E aí, se você está com fome, o quanto que você precisa comer esse bolo para saciar essa fome, para saciar a vontade. Então, essas questões esse questionamento sempre é muito importante para a gente melhorar essa relação com a comida. E entender também que esse bolo não é proibido, né? Porque a partir do momento que a gente enxerga esse alimento como proibido, dá vontade de comer mais. Então, é a gente entender que tudo bem, fiz um bolo, eu posso comer aquele bolo, mas eu não preciso comer o bolo inteiro. Então, vou comer uma fatia, vai matar a minha vontade, tá tudo bem. Mas eu tô com um gostinho de quero mais. O que que eu posso fazer para evitar? Distrai com outra coisa. E pergunta, por que que você quer comer mais? Porque você tá ansiosa, preocupada, ou porque tá muito gostoso e você quer mais um? Porque aí é importante a gente já começar esses questionamentos de entender o que que é sentimento, o que que é fome emocional, o que que é fome física. E também, assim, as outras dicas que eu dou mais práticas, assim, comer um pedaço de bolo. Que vontade de comer mais bolo. Vai beber uma água, escova os dentes, vai fazendo outras coisas de distração. Por quê? Porque às vezes o gostinho que fica na boca, aí fica aquele gostinho gostoso, a gente fala, acho que vou comer mais um pouco. A gente tirar esse gosto, esse paladar, às vezes ajuda. E aí a gente não precisa comer muito mais, a gente consegue controlar mais essa quantidade. E Flávia, como que a gente sabe se é fome, se é vontade de comer, que se é ansiedade? Como que a gente percebe? Bom, a fome ela é física, né, Lô? Então é aquela, assim, barriga roncando, aquele vazio no estômago. Ou se não, às vezes a gente nem tem essa sensação tão grande no estômago, mas a gente já tem um déficit de atenção, então a gente não tá conseguindo se concentrar tanto no trabalho. A gente às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Então são aquelas sensações físicas que você fala, ó, tô com fome, preciso comer alguma coisa, senão vou passar mal, sabe, às vezes. Então essas sensações de acho que eu tô com fome é a fome física. E aí, a fome física eu sempre falo assim, é importante a gente chegar numa refeição e dar uma nota, tipo, o quanto de fome eu tô agora? De 0 a 10. Eu tô com 5, tô com 6, tô com 7. Ok. Se eu tô com 9, eu tô com 10, você já tá faminto. Já é um grau muito maior de fome. Que aí, a chance da gente se perder e comer demais é muito maior, porque já até rola um instinto de sobrevivência. Preciso comer muito. E aí,
Mas ainda pensando, então, na fome física e na vontade de comer, a vontade de comer, geralmente, ela vem quando a gente visualiza alguma coisa. Então, visualizei no Instagram um bolo, deu vontade de comer bolo. Passei na rua e vi um milkshake lá, deu vontade de tomar milkshake. Geralmente é uma coisa meio visual, assim, que aí desperta uma vontade, mas você, se for fazer outra coisa, você se distrai. E a gente ainda fala que tem aquele desejo, que geralmente é uma coisa que fica martelando na nossa cabeça. E ela é muito específica. Então, esse desejo é tipo, eu quero comer um sorvete de pistache da Bate de Latte, sabe? Então, assim, é uma coisa que tem um nome, sobrenome, e você sabe o que você quer. A vontade geralmente é tipo, posso comer isso? Posso, mas às vezes se me derem outra coisa também vai matar minha vontade, sabe? Agora, essa vontade genuína, né, esse desejo, aí ele já tem uns nomes e sobrenome. Esse desejo, eu acho que eu sempre falo que é bom a gente atender ele, porque quando a gente fica se privando, a gente acaba exagerando. Então, quando a gente vai comer 1 litro de sorvete, vai comer uma bola de sorvete. E a mesma coisa, a vontade. A vontade, se você se distrai, você às vezes nem sente tanta, nossa, preciso comer aquilo. Você vai fazendo outra coisa e vai conseguir distraindo de outras formas esse comer. Agora, uma coisa que é importante também, Lô, a gente pensar no comer emocional, é sempre questionar, assim. Então, se toda hora a gente vai buscar a comida, né, como uma forma de recompensa, porque a gente está feliz, porque a gente está triste, ela vai ser uma fonte de prazer. E ela vai ser importante, né, pra gente. Mas a gente tem que sempre questionar com que frequência a gente faz isso, e se a gente está fazendo isso demais, por que a comida é só a nossa única fonte de prazer, né? Então, começar a pensar em outras coisas que agradam a gente, que não seja só a comida. E também, se isso está tão frequente, né, questões importantes emocionais que a gente precisa, às vezes, tratar até numa terapia, que a gente precisa questionar e repensar. E aí, assim, a gente teve a live com uma terapeuta e a gente também teve uma live com segurança do trabalho. E todos eles falaram da questão de horário, rotina. Para alimentação, também precisa ter uma rotina, horário certo para comer. Então, assim, eu acho essa questão um pouco contraditória. Hoje, antigamente, né, na nutrição se falava que tinha que comer de 3 em 3 horas e não sei, e precisava, não, já passou meu horário de comer, e tem essa preocupação muito grande. Hoje a gente já traz um comer mais intuitivo. Então, é comer quando a gente tem fome, parar de comer quando a gente está satisfeito. Então, a gente tem trazido um pouco mais disso, que a gente vê que os estudos mostram que isso traz mais controle para o corpo, né? Então, a gente ter consciência do nosso corpo, então, consciência da nossa fome, o que é vontade de comer, do quanto de fome eu tô, do que eu quero comer, traz um controle maior para as nossas tomadas de decisões, para escolher até o que a gente vai comer. Mas também a gente tem que pensar que quando a gente está numa rotina de trabalho, você pode dizer isso também muito bem, às vezes a gente se distrai se concentra tanto no trabalho, que a gente se desprende um pouco da gente. E a gente não repara nas nossas necessidades fisiológicas. Então a gente está lá, almoçou, começou a trabalhar, daqui a pouco a gente vê, já são 6, 7 horas da tarde, e quase 7 horas da noite, né? E aí a gente ainda nem comeu, e aí a gente para e fala, nossa, eu tô com muita vontade de fazer xixi. Nossa, eu tô com muita fome. Então, se você já está com muita fome, então você já passou do horário de fome, só que você não se percebeu nesse momento. E aí a chance de você exagerar é muito grande. Isso é uma queixa que as pessoas trazem muito nas consultas. Flávia, eu tenho muita fome no final do dia. Chego em casa varada de fome. Mas por quê? Porque no almoço, muitas vezes você ainda controla, come pouco, mas à tarde emenda num trabalho, loucamente. A hora que você para, que é a hora que você sai do trabalho, 6, 7 horas, aí você tá na rua, aí você tá visualizando comida, muitas vezes, né? Quando a gente tá trabalhando fora de casa. Na volta para casa, a gente visualiza um monte de restaurantes, um monte de anúncios. Se você tá no metrô, é cheiro de pão de queijo, é cheiro de milho na rua. Então, assim, é tanta informação que você fala, nossa, preciso comer. Aí começa, come uma coisinha aqui, come outra coisinha ali, e a gente às vezes exagera. E em casa, isso também acontece no home office, às vezes. As pessoas, às vezes, elas engatam no nível de trabalho tão grande, que aí quando elas vão comer, elas, nossa, tô com muita fome. E aí desanda, exagera na quantidade. Então,
Eu falo, é importante a gente seguir nossos sinais de fome e saciedade? É, mas também é importante a gente colocar um alarmezinho no celular, assim, umas 3, 4 horas, para você se lembrar de se analisar. Pô, peraí, é hora de eu dar um intervalinho aqui, vou fazer um xixi, vou pensar, dar uma descansada até na cabeça, isso é até importante para produzir melhor também. E aí, você analisa, pô, tô com fome? Não tô? Ah, então vou comer alguma coisa. Não, vou esperar um pouquinho para comer, porque eu não tô com tanta fome. Mas aí, marca no celular para você não se empolgar também e de novo até a noite. Tem uns aplicativos de água. Você acha que isso é útil? É um aplicativo que São muito, lembra? são. Porque, assim, tem gente que, tudo bem, bebe água tranquilamente, né? Tem o hábito de estar com uma garrafinha perto, que nem eu tava aqui com a minha, que eu nem sei onde eu coloquei. Tá sempre com a garrafinha do lado, no trabalho, na mesa. Mas tem pessoas que não têm esse hábito, ou porque não pode deixar a garrafa, às vezes, na mesa de trabalho, tem escritórios que são rigorosos e não deixam. Então tem que levantar para ir no bebedouro. Ou até também tem pacientes que utilizam isso como estratégia para se movimentar mais no trabalho. Então, de vez eu ficar sentada a tarde toda com a minha garrafinha, eu me planejo para ir pegar no bebedouro, porque aí eu levanto mais vezes, né, no trabalho. Isso também é uma estratégia importante. Só que aí a gente tem que lembrar, porque é isso, quando às vezes a gente engata numa produção ali de trabalho, a gente perde um pouco a noção de horário. Então, eu acho que os aplicativos vêm super para ajudar. Tem até aqui um comentário, pior que assim mesmo. Difícil manter uma rotina saudável nessa correria. Estamos todo mundo É. junto nessa. Inclusive eu, é difícil mesmo. Mas é muito planejamento, assim. Pensa que mesmo estando em casa, quando você vai trabalhar fora, a gente fala muito para os pacientes. Você tem que planejar o que você vai comer no dia seguinte. Então, ou à noite, ou de manhã antes de sair para o trabalho, você tem que planejar o que, que você vai levar marmita, o que, que você vai levar para comer no lanche da manhã, o que, que você vai levar para comer no lanche da tarde. Você volta muito tarde, de repente até 3 lanchinhos é bom você ter, dependendo do período que você fica fora de casa. Então, eu sempre falo, leva uma fruta, leva uma nuts, leva um iogurte, tem onde acondicionar? Não tem, leva uma frasqueirinha. Então, eu organizo muito isso quando eu trabalho com os pacientes, né, no consultório. E em casa também é bom a gente ter esse planejamento, porque senão a gente se perde e a gente vai muitas vezes no que tem à disposição. E aí a gente passa ali, se a gente não organiza de cortar as coisas, uma fruta antes, como você cortaria se você fosse levar, porcionar alguma coisa que você fosse fazer, um sanduíche para levar. Se você não deixa isso pré-pronto, às vezes na sua rotina, mesmo que em casa, você, pô, vou parar rapidinho aqui para comer alguma coisa. Aí você, vou ter que abrir a geladeira, vou ter que esquentar o fogão, vou ter que cortar a fruta. Você não vai fazer. Agora, se ela já estiver ali cortadinha, a chance de você comer ela é maior. Então, essa organização, mesmo que em casa, ela deve existir, porque aí ela facilita para o planejamento dar certo. E sobre os petiscos, por exemplo, praticamente não comia pipoca. Eu agora estou comendo 3 vezes por semana pipoca. O que você fala dos petiscos no meio do dia, tipo, para mastigar? Então, isso daí é uma necessidade que é até da ansiedade. Então, essa ansiedade que a gente está, né, desse momento tão difícil, que essas incertezas, a gente traz essa necessidade, às vezes, de mastigar alguma coisa. E aí vai muito pro petisco. Então, é pipoca, biscoito de polvilho, às vezes é fruta seca, tem gente que vai, ou às vezes até as castanhas. E aí não dosa tanto quantidade. Então é importante a gente pensar na quantidade do que a gente está comendo nesses momentos, para não exagerar, porque quando a gente come, né, nessa forma de petisco, por exemplo, pipoca, geralmente a gente está fazendo isso enquanto a gente faz outra coisa. A gente não senta à mesa, coloca um potinho de pipoca ali e saboreia a pipoca. A gente não faz isso. A gente vai comer a pipoca na frente da TV, na frente do computador, enquanto está trabalhando, enquanto está vendo uma série. Então, é uma comida que você está comendo sem atenção. Então, você não tem uma noção de quantidade tão grande. Então, se você vai querer matar uma vontade, você quer fazer isso, comer pipoca na frente da televisão, porque você está com muita vontade de fazer isso, tudo bem, mas dosa a quantidade. Porque se você fizer um potinho assim de pipoca, você vai comer tudo. Se você fizer um potão de pipoca, você vai comer tudo também. Porque você não vai prestar atenção no quanto você está comendo. Então, se é para matar uma vontade, tudo bem. É possível adaptar isso dentro de uma rotina saudável? É.
mas a gente tem que pensar sempre em dosar quantidades para não exagerar. Ou senão, eu vou comer essa pipoca, mas eu não vou jantar, porque eu já estou satisfeita com essa pipoca. Só que você não está prestando atenção, então você está mesmo satisfeita com essa pipoca, porque para o seu cérebro não chegou a informação. Então, é questionar muito isso. E se organizar. Então, eu vou comer menos pipoca porque mais tarde eu vou comer outra coisa. E aí, ir organizando nesse exercício. E ainda pensando em ansiedade, eu acho que outra coisa que dá pra gente, nesses momentos, assim, para ajudar na ansiedade também, é o chá. Chá, ainda mais agora que deu uma boa esfriada, né? Aqui em São Paulo, eu acho que o chá, ele traz um abracinho. Eu sempre falo assim, beber chá é tipo um abracinho que você tem, né? Aquele quentinho, gostoso. Então, o chá, às vezes, também traz um pouquinho, né, desse negócio de calma, né? Então, você tem que ferver a água, você tem que colocar um negocinho lá, esperar a infusão acontecer, aí você toma, tá muito quente, você tem que esperar esfriar. Então, é um processo tomar chá, e eu acho que isso também traz um pouco de respira, aquele momento que você vai respirar ali. E a gente ainda pode utilizar até chás que vão facilitar, inclusive, com as propriedades fitoquímicas dele, para, inclusive, ansiedade. Então, de repente, um chá de maracujá, um chá de camomila, alguma coisa assim, também ajuda nesse quesito da ansiedade aí. E digo mais, ainda além disso, acho que a atividade física, que tem sido muito difícil para todo mundo fazer em casa, também é muito importante para controlar essa ansiedade aí. E sobre alimentos que aumentam a imunidade. A gente ouviu aí alguns casos, né, das pessoas obesas estarem desnutridas. Tem alguns alimentos chaves que são para a gente manter as nossas necessidades básicas? Então, alimentos chaves, assim, para pensando em imunidade, não tem. A gente teria que, assim, uma alimentação equilibrada é o que vai trazer uma imunidade para a gente. E aí a gente tem que pensar em, lógico, frutas, verduras, legumes, tudo que for mais in natura, mais natural, vai ter muito mais composto bioativo, vai ter muita mais vitamina, mineral, que isso é muito importante para a imunidade. Então a gente precisa pensar nesses, assim, é muito mais importante a gente ter uma alimentação, né, no geral, né, eu falo no geral porque é no dia a dia, ela equilibrada e rica em alimentos in natura, do que a gente ficar, de repente, procurando alimentos milagrosos. Então, se eu tomar todo dia um shot de alguma coisa, isso vai resolver a minha imunidade. Não, a gente precisa ter um contexto. Porque não adianta nada você tomar um shot e só comer alimentos ultraprocessados, só comer coisas de pacotinho o dia inteiro. Se você não dá para o seu corpo os nutrientes que ele precisa, não adianta uma coisa, ou até não é um shot, um suplemento vitamínico. Então, eu tomo um suplemento vitamínico e já tô livre de comer, não preciso comer frutas e verduras. Não, não é assim. Porque esse suplemento não vai ser tão bem absorvido, os estudos mostram isso. Então, eles não vão ser bem utilizados nesse quesito de imunidade. A gente precisa comer os alimentos in natura. Mas a gente pode pensar alguns alimentos, na verdade, que eu falo que eles são um pouquinho chaves, que é pra gente ter em casa. Eu acho que são alimentos legais de ter em casa todos os dias para ajudar a gente a ter coisas práticas para fazer. O primeiro deles, que eu acho que isso é básico para todo mundo que tá aqui vai morar sozinho, é o ovo, né? Então, o ovo é um super coringa que dá pra gente usar muito, é uma ótima fonte de proteína, e você pode, de repente, usar ele tanto para algo doce, você faz uma panqueca, como algo salgado, então um ovo frito, omelete, ovo cozido. Então, é um alimento super coringa que dá pra gente utilizar bastante. Tanto no café da manhã, num lanche da tarde, no almoço, no jantar, então ele entra todos os horários do dia. Então, é um alimento que é muito bom ter sempre em casa. Outros alimentos que também são fáceis de ter são as proteínas no geral. Então, carne, frango, peixe, dá para congelar. Então, esses alimentos é importante a gente organizar para sempre ter. As legumes e as verduras, né, que a gente já pega tanto no pé. E tanto as frutas também entram. Hoje acho que é importante a gente higienizar tudo já, né? E acho que isso foi. O coronavírus trouxe isso, né? De importância de fazer a higiene correta desses alimentos. E aí, eu já falo, você vai fazer esse processo todo de lavar tudo, de deixar de molho, depois relavar de novo, deixar secando e tudo mais, já aproveita e já faz um pré-preparo de algumas coisas que você pode usar ao longo da semana. Então, por exemplo, cenoura. Eu gosto de colocar cenoura ralada na salada.
Ou então já pega a cenoura que você já higienizou ali, já pega uma, já rala, já guarda num saquinho, num potinho separado, ela vai durar a semana toda. Ai, a beterraba, a mesma coisa. Ai, eu gosto de um pepino também. Já facilita a sua vida, porque se você tendo ali folha higienizada, os legumes separadinhos, na hora do almoço, se você junta tudo isso no pote, tempera, 2 ovos cozinhando ali no fogão, o arroz já está congelado, pronto, já tem uma refeição. Travou? Tá tudo bem aí? Voltou. Que é uma refeição super prática e fácil de fazer e com nutrientes e com comida de verdade. Então, esses alimentos eu acho que são muito bons. Arroz, feijão, dá para congelar, dá para deixar pronto já. Temperar só na hora, às vezes, o feijão, que fica mais gostoso. Então, organizar isso. E as frutas, a mesma coisa dos vegetais, que eu até falei um pouquinho antes. Então, traz a fruta que é muito difícil, sim, banana, maçã, pera, uva, essas coisas a gente come fácil. Agora, aquelas frutas que dão mais trabalho, tipo melão, manga, melancia, se você gosta muito de comer essas frutas, já agiliza elas antes. Então, em um momento, você já corta algumas ali, elas vão durar uns 2 dias na geladeira tranquilamente. Aproveita o momento que você já está na cozinha sujando louça para fazer isso. Porque se a gente deixa o melão fechado na geladeira, a gente não vai comer ele tão cedo, né? Ainda mais na rotina corrida. Então, tentar facilitar as coisas para você. Então, assim, o dia da compra tem que ser um dia que você separa para cuidar da alimentação da semana, por exemplo. Pode ser, pode ser. Eu acho que é que depende, né? Às vezes a gente faz uma compra meio que num dia, no fim de tarde, vai. Às vezes a gente não tá animado para fazer as coisas, mas eu acho que é importante a gente separar algum momento da semana para organizar isso. E eu acho que agora, principalmente, que a gente tem que trazer tudo, higienizar tudo que vem do mercado, às vezes é um momento já da gente, peraí, vamos já organizar isso. Mas, antigamente, antes dessa história toda de corona, às vezes a gente fazia isso em momentos diferentes do dia. Não tem muito uma regra. Mas eu acho que já facilita, sabe? Você já tá ali mexendo nas coisas, então vamos que vamos. Então, pessoal, podem mandar, tem aqui embaixo os pontinhos de interrogação que vocês podem mandar pergunta, pode mandar pelo comentário. Aproveita que a Flávia está dando uma consulta grátis para gente aqui. Vamos sim, Flávia, podem mandar pergunta. e a questão, assim, muitos supermercados começaram a entregar por delivery, entregar em casa. Acabou que o coronavírus acabou facilitando um pouco, né, os processos. O que você acha? Eu acho que mudou, né, um pouco as formas das pessoas verem. Eu, particularmente, tenho dificuldade em comprar vegetais, no geral, frutas, pela internet, porque eu acho que eles não vão escolher tão bem quanto eu escolheria lá. Mas eu acho que facilita o acesso. Então, eu tô corrida, não tenho tempo, eu não quero ir, eu não posso ir porque eu sou paciente de risco e tudo mais. Eu acho que facilita um pouco o acesso a esses alimentos, porque senão às vezes a gente fica muito focado, né, só em coisas mais práticas. Arroz, feijão, essas coisas que tem em casa de cesta básica, diríamos assim, né? Os alimentos que não perecíveis a gente consumia mais, os perecíveis deixava de lado. Então eu acho que facilitou um pouco. E eu acho que até dá pra gente até pensar que eu vejo assim, pelo menos não sei se eu sou uma pessoa que tem, como eu tô sempre mexendo com alimentação, presto mais atenção nisso, mas eu achei que aumentou muito o número de pessoas que fazem solicitação até de hortifrutis orgânicos e pequenos produtores das regiões, sabe? Eu vi que isso aumentou muito no Instagram. Então, pequenos produtores, eles já fazem um trabalho, às vezes, de mandar cesta com alimentos orgânicos. E eu acho que isso deu uma aumentada. As pessoas começaram, já que eu vou ter que comprar do mercado, eu vou tentar comprar de um pequeno produtor, sabe? Para até facilitar as pequenas empresas, enfim. E aí eu achei que isso foi legal, assim. Eu vi que isso deu uma pipocada maior na internet do que era antes. E de fato, os legumes e frutas orgânicas são melhores do que as que a gente está acostumado a comprar? São melhores em qualidade. Tipo, se você comer uma fruta, uma verdura orgânica, ela tem muito mais sabor, ela tem muito mais nutriente do que uma não orgânica. Mas eu sempre falo assim, você consegue comprar um orgânico?
ótimo. Se você não consegue comprar orgânico, é melhor você comprar um não orgânico do que não comprar, entendeu? Então, consuma verduras. Conseguiu orgânico? Ótimo. Mas não consegue orgânico? Então, consome do normal. Porque ainda assim vai ser muito melhor do que se você não consumisse. Mas, de fato, em qualidade e um pouco em nutriente, mas nem tanto no quesito nutriente, mas no quesito de qualidade, por não ter tantos aditivos agrotóxicos, na verdade, no processo. Então, eles facilitam mais pra gente, porque a gente não acumula tanto agrotóxico, porque isso acaba sendo tóxico, agrotóxico, isso acaba sendo tóxico pra gente também, em excesso. Mas é melhor que consuma eles mesmo estando consumindo agrotóxicos em excesso, né? A gente vai ter que lavar, a gente vai tentar diminuir nesse processo todo um pouco dessa quantidade ali, mas a gente ainda vai consumir, mas ainda vai trazer mais benefício aquela fruta com agrotóxico do que não comer frutas. Tô recebendo aqui umas perguntas pelo WhatsApp. E comer doce é permitido? Lógico, gente, tudo é permitido. Vocês têm que pensar que quanto mais a gente proibir as coisas, mais elas vão ser desejáveis pra gente. Então, tanto que, assim, ó, aumentou o número de pessoas mesmo correndo na rua, vocês podem ver. Antigamente não tinha tanta gente que corria assim, saía pra passear com o cachorro na rua. Mas como agora é proibido, aumentou a gente querendo fazer atividade física. Então, para vocês verem que fica desejável uma coisa que a gente não pode fazer. E se a gente categoriza os alimentos em permitidos e não permitidos, os não permitidos vão ficar muito mais desejáveis. E aí, além de a gente querer comer eles mais, quando a gente come eles, a gente fica culpado. Porque, pô, não podia ter comido isso, é proibido. Ai, não devia ter feito isso. E aí a gente se culpa. Aí o que a gente faz com a culpa? A gente vai lá e come mais, porque a gente quer se sentir melhor. Porque eu tô me sentindo muito mal, eu vou comer porque comer é uma fonte de prazer. E aí isso entra no ciclo vicioso, né? De, não posso comer isso, como, me sinto culpado e como de novo. E aí a gente entra nesse ciclo. Então pensar que tudo é permitido. E aí eu falo um pouco da diferença até do que a gente até conversou um pouquinho antes, que liberdade é diferente de libertinagem, né? Então, a liberdade de você comer tudo, né? Então, a permissão para você comer tudo não quer dizer que você deve comer tudo até fazer mal, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio. Você pode comer, mas também não precisa comer exageradamente. E esse monte de dieta, né? Dieta low carb, dieta da proteína, dieta da artista não sei o quê. Vale a pena? De fato, tem algumas pessoas que precisam seguir. Se está muito gorda, se está muito fora do peso, tem que seguir uma dieta. O que você recomenda? Tem mulheres que estão a vida inteira em dieta. Então, na verdade, essas dietas da moda, eu particularmente sou contra, porque a gente tem que pensar que a gente tem que fazer algo para a vida. Então, não adianta você querer fazer uma dieta por 3 meses para caber no vestido, e depois que esse vestido passar, você joga tudo pro alto e vida que segue, e você engorda tudo. Quando a gente faz esse processo de, eu perdi 5 quilos. Ok. E numa dieta muito restritiva. Em 2 meses eu perdi 5 quilos, ótimo. Só que aí você jogou tudo pro alto, porque você não consegue manter esse padrão. Né? Foi muito rápido, eu não consigo ficar, por exemplo, low carb. Gosto muito de carboidrato, consegui ficar 2 meses, perdi 5 quilos, mas não consigo mais. Aí você vai lá e exagera, porque era proibido. Quando a gente tem alguma coisa que é proibida, a gente tem vontade de comer, quando a gente come demais. E aí a gente vai lá e exagera, e aí engorda 5 quilos. Só que aqui, nesse processo, quando você perdeu 5 quilos, você perdeu 5 quilos de gordura, mas 5 quilos de massa muscular também. E aí, o que acontece? Quando você ganha 5 quilos de novo, você só vai ganhar 5 quilos de gordura, você não vai ganhar a massa muscular que você perdeu junto. Então, nesse processo, cada vez mais. Só que aí você engordou de novo, aí você fala, nossa, minha amiga me indicou uma outra dieta super boa que a Adele fez, não sei o que ela perdeu. Aí você vai lá e começa um novo processo de dieta. Aí você emagrece, só que você não banca aquilo, aí você engorda de novo. Aí você perdeu 6 quilos, engordou mais 6 quilos de gordura. E aí você vai acumulando nesse processo muita gordura, que você vai ganhando, né, nesses quilos, e a massa muscular que você perdeu, você não ganha. Então, o estado inicial, antes de você começar qualquer dieta, às vezes era melhor do que o que você está hoje. Então, a gente tem que entender que essas dietas restritivas, elas não são saudáveis pra gente. E a gente tem que fazer uma reeducação, a gente tem que pensar numa alimentação que a gente banque, que a gente consiga fazer isso
pra vida, não é tipo, por 2 meses, por 3 meses, não, é pra vida. Claro que às vezes, em alguns momentos, a gente tem que diminuir um pouquinho de quantidade, aumentar, mas sem excluir grupos alimentares, sem excluir alimentos, pensando que tudo é permitido. A gente precisa dosar quantidades. O Marcelo mandou uma pergunta aqui. Por causa do vírus, tem algum tipo de alimento que podemos consumir como prevenção? Então, é uma alimentação equilibrada. É consumir frutas, então 2, 3 frutas por dia, consumir verduras e legumes. Então, todo prato de almoço, de jantar, tem que ter um pouco de salada, um pouco de legumes. Tem que consumir alimentos in natura. Outras coisas que ajudam na imunidade, a gente pode pensar em atividade física. Então, a atividade física também auxilia muito na imunidade. Então, mesmo estando em casa, é importante a gente tentar se exercitar. Hoje tem muitas coisas aí na internet, tem consultoria de personagens, muito legal que dá para fazer em casa, e também tem aplicativos, dá para você fazer no YouTube, dança, enfim, fazer alguma atividade mesmo que em casa. Agora, outra coisa que a gente não fala tanto, mas é essencial para a imunidade é sono. Então, precisa dormir, dormir com qualidade. Então, se você não tem dormido bem, não tem dormido com qualidade, precisa rever isso. Então, de repente, até buscar ajuda de profissionais e entender o porquê que você não está conseguindo dormir. Utilizar, às vezes, por exemplo, dos chás que ajudam, né, que são mais fitoterápicos, mas também ajudam nesse processo. Porque dormir é muito importante. E aí, redução de estresse. Meditação, então aí vai de cada um o que curte fazer, mas a meditação também é uma coisa que está super em alta aí. Então acho que são dicas. Agora, não acredito em produtos, em shots, em alimentos milagrosos, porque nada disso uma coisa só vai fazer diferença. É todo um contexto de vida que vai ajudar você a ter uma imunidade melhor ou pior. A Fernanda mandou aqui. Quanto de castanha do Pará é essencial por dia? Então, a quantidade, né, é muito relevante de pessoa para pessoa. Mas, no geral, castanha do Pará, se for aquela grandona mesmo, porque tem umas que são pititica, mas se for da castanha do Pará grandona, não é bom passar muito mais de 3 por dia. Tem gente que poderia comer, por exemplo, 2 e comer mais um monte de outras coisas. Mas a castanha do Pará, em específico, não é bom a gente exagerar na quantidade dela por dia, porque ela tem minerais que em excesso também são ruins para o nosso corpo, podem desbalancear, inclusive, por exemplo, tireoide, enfim. E aí, não é bom exagerar na quantidade da castanha do Pará. Não é nem só por causa da gordura que ela tem, porque ela também é gordurosa, mas é mais pelos minerais ali que em excesso podem gerar toxicidade. Então, é importante ficar no máximo as 3 castanhas do Pará por dia. Mas às vezes você pode comer uma de Pará, e mais amêndoa, mais castanha de caju, enfim, a quantidade de nuts, né, que a gente fala de oleaginosas no dia, é individual, depende da pessoa, do peso, do objetivo, da alimentação como um todo, né? Para as pessoas que estão conseguindo manter o ritmo de atividade física, o que é recomendável antes e depois da atividade? De pré e pós-treino? É, Então, de pré-treino, na verdade, assim, não existe um ideal de pré e pós-treino, sabe? A gente não tem isso. Porque depende muito. Depende do que você vai, da hora que você vai treinar, da refeição que você fez antes, da refeição que você fez depois. Não tem muita regra para isso. As pessoas vendem, porque elas gostam de vender né, milagres aí. Então, se você tomar isso antes do treino, café com TCM antes do treino, vai fazer tudo. Mentira, a gente não tem isso definido. Inclusive, esse café com TCM, né, com óleo de coco, também tem gente que toma. Tem muitos estudos mostrando o contrário, de que ele nem ajuda tanto assim, e é uma gordura a mais que você come no dia, numa refeição desnecessária, né, porque no café a gente não precisa adicionar nada. Então, é importante a gente analisar como um todo a rotina. Então, se você treina de manhã, muitas vezes tem gente que fala, eu não consigo comer antes de treinar. Tudo bem, mas aí você tem que ter uma janta legal, né? E aí fazer um treino não muito pesado. Se você vai fazer um treino intenso, sem nada no estômago, talvez você não renda tanto, não passe mal. Então, não tem muita regra. A gente precisa avaliar a alimentação como um todo. Às vezes a pessoa, eu vou treinar às 6 horas da tarde. Mas às 4 ela fez um lanchinho ali, aquela refeição já tá ótima, não precisa fazer um pré-treino, entendeu? Aquela refeição das 4 banca já energia para ela treinar ali depois. E aí depois ela sai de lá e janta.
Então, vou chegar em casa 7, 8 horas eu janto. Pô, já é seu pós-treino e tá tudo bem. Agora, assim, tem que avaliar individualmente como é que é a rotina da pessoa, aonde que ela vai entrar esses treinos, como que ela organiza as refeições dela. E aí pensar, pô, é legal incluir uma pré-treino. Então a gente faz uma refeição aqui antes do treino. Pô, é legal a gente incluir um pós-treino, porque senão você vai jantar muito tarde, vai ficar muito tempo sem comer, vai aumentar muito sua fome. Então a gente pensa numa refeição pós-treino. Agora, suplementos, essas coisas, depende muito do objetivo de cada um, do corpo, né, de cada um, né, do momento que cada um tá. Mas também, falando disso, já que eu citei, né, os suplementos, muita gente fala assim, eu vou ter que tomar whey aqui saindo da academia, né, já tá os scoopzinhos lá, diluídos, tomando, porque, né, minha janela de oportunidade, isso não existe, a gente já os estudos mostram que não tem mais isso. Você pode tomar whey ao longo do dia, antes do treino, pós-treino. O importante é você fracionar as proteínas ao longo do dia e bater um consumo de proteína diário. Mas a hora que você vai consumir ela, não faz tanta diferença. Então, tem que desmistificar um pouquinho essa história de pré e pós-treino, sabe? Acho que dá pra gente tornar isso um pouco mais de mito do que de verdade, né? E a questão de suplementos, né? Normalmente é o professor, é o personal que indica, e eles são qualificados para isso ou deveria vir de uma nutricionista? Deveria vir de uma nutricionista, porque, na verdade, eles até podem indicar, né? Enfim, é um produto que qualquer um pode comprar. Então, se você pode indicar para alguém, eu acho que você devia comprar isso, tomar. Qualquer um pode indicar. E eles também têm uma formação que eles aprendam um pouco sobre isso. Mas por que tem que ser uma nutricionista? Porque às vezes você não tem necessidade de tomar aquilo. Você já tem um consumo de proteína muito bom, você consegue consumir, às vezes, ao longo do dia, outras proteínas e não gasta dinheiro, porque um pote de whey custa R$ 200. Então, assim, é um investimento que você poderia gastar numa consulta com uma nutricionista, que às vezes traz muito mais resultado do que você ficar gastando com suplemento. Só que as pessoas não têm essa noção. Entende? E porque é complicado, eles querem facilidade. Você comprar um produto é muito mais fácil do que você comprar um serviço que você vai ter que desenvolver tudo depois também, né? Então, as pessoas buscam muito facilidade. Só que para a gente gerar saúde, para a gente às vezes atingir um objetivo que a gente queira de corpo e tudo mais, a gente não vai ter isso fácil. Demanda muito trabalho, até porque atingir às vezes é fácil, mas manter é difícil. E aí a gente precisa ter uma rotina muito, muito certa para isso dar certo, né? A Fernanda fez mais uma pergunta. É interessante tomar vitamina C para ajudar a imunidade? Então, não necessariamente. Depende do seu consumo. Se você consome alimentos fontes de vitamina C, então frutas cítricas, por exemplo, limão, né? Não tem necessidade de você ficar tomando suplemento vitamínico de vitamina C. Na verdade, ela em excesso, ela até acaba sendo tóxica também. Não tóxica porque o nosso corpo elimina, mas a gente fica eliminando demais essa vitamina C na urina, você pode ter uma chance maior até de desenvolver uma pedra no rim, de ter algum problema renal no futuro. Então, tudo que é em excesso faz mal. E vitamina C, no geral, a gente consegue atingir fácil. A gente tem acesso muito às frutas aqui no Brasil, frutas cítricas. Então, se você come abacaxi, se você às vezes toma limão, tem muita gente que tem hábito de tomar limão com água. Pô, você já está batendo ali uma fonte de vitamina C, laranja, mexerica. Então, a gente tem tanto acesso a essas frutas, vale muito mais a pena, que essa vitamina C vai ser muito melhor aproveitada, né, in natura pelo nosso corpo do que a gente ficar dando altas doses de suplemento sem necessidade. Agora, se você fizer uma dosagem de uma vitamina C, ver que ela está baixa, mesmo consumindo, isso também é comum, pode acontecer. Aí a gente tem que suplementar. Mas isso vem muitas vezes até de predisposição genética, de alteração genética do metabolismo da vitamina C. Mas isso daí já é outro papo aí, já mais complexo. Aproveitando que você falou do limão, o limão espremido virou moda, né? Ele é útil mesmo você tomar assim que acorda em jejum? Como que é essa Não, história do limão? não precisa fazer água com limão e glutamina e com muita gratidão aí de manhã. Isso não tem necessidade, né? Água com limão e gratidão. Acho que a gratidão é importante de ter todo dia quando a gente acorda, né? Mas água com limão não necessariamente, assim. Eu às vezes até indico, eu gosto às vezes de tomar, eu mesma tomo, mas não porque é uma dose a mais de vitamina C pro meu dia, porque às vezes eu não consumo
frutas tão cítricas às vezes eu tenho, na hora do almoço eu não gosto tanto de tomar, eu tomo mais de manhã, mas não precisa ser em jejum, às vezes eu tomo tipo, junto com o café da manhã, sabe? Não tem regra. Agora, é uma fonte a mais de vitamina C, que pode ser interessante, principalmente agora, que a gente está sempre querendo melhorar a imunidade, aumentar o consumo de vitamina C. Então, tudo bem tomar uma água com limão. Mas pensando em, tipo, tô tomando vitamina C, sabe? Então, eu vou tomar uma água com limão. Mas não que isso, nossa, vai super ajudar na imunidade, vai super ajudar no emagrecimento, que nem era muito mito, né? Isso ajuda no emagrecimento, porque é diurético e não sei o quê. Não, mas é uma fonte a mais de vitamina C. E ainda digo mais, né? Tem gente que gosta de pôr o própolis, né? O própolis também ficou um pouco na moda aí. E eu acho que ele é super interessante também para quem tem muito problema respiratório, de rinite, de dor de garganta, assim, o própolis ele ajuda. Então, tomar água com limão e própolis, por exemplo, às vezes eu indico para os pacientes. Mas não é uma regra que vale para todo mundo, que todo mundo precisa. Se você não gosta, não vai adiantar, porque você não vai usar isso para sua vida. Então, vai ser um sofrimento para você, então não adianta. Agora, se não, eu gosto de tomar, então mantém. E água com limão, ela é uma ótima aliada, por exemplo, com água com gás, para quem tem dificuldade de gostar muito de refrigerante, que gosta de uma bebida na hora do almoço. Então, às vezes ela ajuda muito para a gente fazer umas substituições. Então, é interessante, assim. Não é descartável, sabe? Mas não é milagrosa. Suco de fruta natural é saudável? E tem agora vários sucos, né? Ah, você sente o gominho. Como que é essa questão dos sucos? E se Se é for suco, melhor o suco ou a fruta? tá. Sempre a fruta vai ser melhor, gente, porque é em quantidade. Pensando que se você vai comer uma laranja, você vai comer uma laranja, às vezes, no máximo, se você tiver com muita fome, duas. E se você vai tomar um suco de laranja, vai ter umas 4, 5 laranjas ali dentro espremidas. Então, o suco ele é muito mais concentrado do que a fruta. E vai ter menos fibra, que a fruta vai ter muito mais fibra, que você vai comer o bagaço da laranja. Então, tem essa grande diferença. Só que é proibido? Não, não é. É a gente olhar um contexto geral. Ah, eu vou tomar esse suco de fruta agora, então eu já sei que eu não vou comer uma outra fruta junto, sabe? Ah, eu vou consumir uma outra coisa para ajudar, por exemplo, principalmente quem tem diabetes. A gente tem que tentar trazer alguma outra coisa para cortar a ação desse açúcar que vai estar da fruta. Então, porque o açúcar da fruta vai ter uma digestão muito rápida. Então, a gente tem que colocar junto uma coisa que atrase. Então, eu quero tomar um suco de laranja no café da manhã. Então, eu vou tomar um suco de laranja e vou comer 2 ovos mexidos. Por exemplo, você equilibra a refeição. Mas não que seja proibido, mas é colocar ela num contexto. De repente até colocar no almoço, mas de repente tenta diminuir a quantidade. E aí eu tiro a fruta da sobremesa, só tomo suco. Então, é fazendo esse jogo, né, esse balanço. Porque a nutrição é equilibrar, é equilibrar. Então a gente, exagerei aqui, vou tirar daqui. Você vai fazendo o jogo ao longo do dia. Mas sucos são ótimos, são super aliados também nesse negócio de, eu quero parar de tomar refrigerante, e aí eu tenho necessidade de tomar alguma coisa da refeição, um suco natural, às vezes vai legal. Agora, sucos de caixinha, sucos prontos, industrializados, aí não são tão interessantes para a gente ter isso de hábito, de rotina, sabe? Algumas marcas hoje ainda trazem alguns produtos melhores, né? Mas assim, suco de pauzinho, suco de caixinha, no geral, tem muita adição de açúcar, tem muita adição de conservante. Então, sempre é bom ler na embalagem o que tem ali, para ver se você fosse fazer em casa, você colocaria tudo que tem ali no suco, entendeu? Então, tenta trazer para isso, na hora de você comprar algum produto, né? Se você fosse fazer em casa, na lista de ingredientes, você utilizaria tudo que está naquela lista? Não, então já não é um produto tão legal de comprar. Quem come muito chocolate e biscoito tem mais chances de desenvolver diabetes? Sim. Porque é uma carga muito grande de açúcar, né? Que a pessoa vai consumindo com frequência, né? Porque pelo que você me falou, uma pessoa que come muito biscoito, come muito chocolate com muita frequência. Então a chance dela desenvolver uma diabetes é maior. Claro que vai depender de uma predisposição genética, vai depender de um contexto todo, mas falando assim, né, aleatoriamente, com certeza eu diria que tem um risco maior, sim. Mas não que, consumindo biscoito às vezes, consumindo chocolate às vezes, de um momento
consciente, com muita vontade, saboreando, seja um problema. Não, dá para consumir. Às vezes até um chocolate todos os dias. Ah, isso engorda? Depende do seu contexto geral da alimentação. Agora, mas em processo de emagrecimento tem paciente meu que eu coloco lá no cardápio, ó, 2 quadradinhos de chocolate todos os dias. Que aí ele sabe que ele vai ter o chocolate dele, que ele não precisa ficar ansioso, que ele precisa de alguma coisa porque é proibido. Não, tá tudo bem, ele pode comer. Então, ele fica mais tranquilo que ele tem aquilo ali à disposição. Tá bom, acho que acabaram aqui as perguntas. Nosso tempo Então, também já está acabando. Flávia, muito obrigada por você disponibilizar seu tempo, fazer essa consulta online aqui para o pessoal. A ideia da série Mais Juntos é exatamente essa. A gente da Franco não quer falar só de contabilidade, a gente quer falar de saúde, a gente quer dar atenção para os nossos clientes de uma forma muito geral. E parece que você tem uma dica agora para aí, travou? Lô? desculpa. Desculpa, travou o finalzinho, eu não entendi. O resto. Parece que você vai ter uma surpresa agora no final da live, né? Então comenta Ah, um é. pouquinho. Bom, eu queria agradecer, né, de novo a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, então pode entrar aí no meu Instagram, @NutriFlaviaGregorini. Então lá eu faço vários posts, tem vários conteúdos, né, mais aprofundados, às vezes até do que eu trato aqui. E também, mesmo na pandemia, eu estou trabalhando, estou fazendo consulta online, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo lá no linkzinho da minha bio do Instagram, tem mais informações de como marcar consulta, então é legal, pode me procurar. E o que eu disponibilizei, então, para vocês, quem quiser, aí a Franco está fazendo esse trabalho junto aí, divulgação, é um e-book de como aumentar meu consumo de legumes e verduras, né? Então, essa é uma queixa que muita gente trouxe para mim no consultório, né, dessa dificuldade. Então, eu montei um e-book com algumas receitinhas, então também vai ficar disponível para o pessoal aí da Franco também divulgar. Então tá bom, Flávia, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até o final. E aí, até a nossa próxima live. Obrigada e até mais, então, Lô. Tchau, tchau, pessoal.